assunto é na Band News FM. 10h52. Murilo Rocha, tá por aí? Tá bem, Murilo? Peraí, deixa eu abrir. Luciana, bom dia. Da Band News, bom dia, né? E parabéns para Belo Horizonte, né? Bom dia. Essa menina, né? 127 anos, mas para uma cidade é muito pouco, né? É muito pouco tempo, uma jovem centenária Belo Horizonte, uma cidade que a gente gosta muito, tem vários problemas, né? A gente sempre traz aqui, mas tem muita coisa legal também, muita coisa boa, e uma delas essa musicalidade que tem em Belo Horizonte, né? Terra aí do Clube da Esquina, enfim, e os meninos trouxeram essa matéria aí, o Pedro e o João Miguel, e muito bacana essa matéria, trazendo a questão do samba de Belo Horizonte, né? Que é muito legal. Eu sou um frequentador aqui de bares e rodas de samba de BH, gosto muito, e do Chorinho também, né? Eu estava escutando a matéria, e um ouvinte resgatou o Pedacinho do Céu, né? Pedacinho era ali do no Céu. Não sei se ainda existe ainda, né? No Caiçara. Muito legal, muito lugar gostoso, muito lugar que fez história, e é isso, Belo Horizonte tem samba, né? Tem uma história de samba, a gente sempre associa o samba ao Rio de Janeiro, também a Salvador, Bahia, enfim, mas Belo Horizonte tem uma história também do samba, claro, né? Menos tradicional, uma cidade mais nova também, mas tem essa história que está sendo muito bem contada aí nessa reportagem do Pedro Gelinek, que amanhã a gente vai escutar mais outros ritmos de BH, né? E o meu lugar preferido de BH é a Serra do Curral, viu? Eu sou fã da Serra do Curral. Eu lembro uma época que teve uma votação, acho que foi na época do centenário, né? Luciano talvez recorde, para escolher o símbolo de Belo Horizonte. Eu votei na Serra do Curral. Isso. Acho a Lagoa da Pampulha emblemática também, né? Projeto da época do Juscelino, projeto do Niemeyer, com participação do Burle Marx, muito bonita também a Lagoa da Pampulha, muito bem pensada, mas eu sou um fã da Serra do Curral. Adoro ali o Parque Paredão da Serra, que você caminha ali, dá para você caminhar até lá no topo da serra, o próprio Parque das Mangabeiras, né, que está no pé da serra também do Curral. Eu acho muito, muito bonito, é meu ponto favorito, meu lugar favorito de BH. Adoro as praças, adoro os bares de Belo Horizonte também, mas se eu fosse votar, escolher aí, né, para pensar essa cidade, sem dúvida nenhuma, o meu lugar preferido de BH é a Serra do Curral. Né, aquele minério de ferro, aquela coisa toda que diz muito sobre a nossa história, né? Além da paisagem ser muito bonito, tem elementos ali culturais, minerais, que dizem muito sobre a nossa história, a história de BH, a história de Minas Gerais. E como eu disse, a cidade que agora tem que superar seus problemas, né? Chegou numa maioridade aí, já tem mais de 100 anos, 127 anos, e tem que resolver seus problemas. O principal deles é estar sempre batendo aqui, essa questão da mobilidade urbana. Belo Horizonte está ficando uma cidade inviável, né? Eu acho que é um desafio gigante para os próximos anos, e que a gente não vê uma perspectiva de solução rápida, né? A gente pensa aqui, a gente não vê. Linha 2 do metrô é uma linha que também vai ser importante, mas não vai resolver a questão da mobilidade urbana de BH, então a gente fica pensando, né? Como é que vai ser esse futuro dessa cidade, né? Tem tanta coisa boa quanto a música, mas é uma cidade que precisa se renovar, eu acho. Acho que Belo Horizonte, eu falo isso, tem muita gente que me entende mal, mas Belo Horizonte ficou para trás, né? Eu acho que ela é uma capital jovem que ficou para trás, perdeu o bonde da história, perdeu o trem, né? Não tem um metrô eficiente, não tem, enfim, uma série de possibilidades hoje que a gente vê de mobilidade urbana, e a cidade não tem. A cidade tem muito carro, né? Tem muito carro, um trânsito super complicado, mas, né, a cidade que eu nasci, enfim, que eu gosto, e sinto legitimidade para apontar esses problemas, justamente por ter nascido aqui, por morar aqui a maior parte da minha vida, né? Mas é isso. Agora, Sinine e Luciana, saindo um pouquinho do aniversário de BH, depois eu quero escutar aí o que os nossos ouvintes, lugares preferidos dos nossos ouvintes, né? Estava escutando aí esse pessoal falando de Santa Teresa e tal, quero escutar mais relatos aí, mas eu queria mudar um pouco de assunto, falar de uma pesquisa que saiu hoje, pesquisa divulgada hoje pela Quest, né, do Felipe Nunes, que é mineiro, mas é de Contagem, cidade vizinha aqui de BH. Ele traz uma pesquisa interessante aí com os principais governadores da direita, né, chamados governadores estão no espectro da direita, governadores que também são postulantes à presidência da República em 26, são quase todos eles pré-candidatos. E a pesquisa traz números interessantes, né? O governador mais bem avaliado destes governadores aí
da direita com pretensões políticas é o Ronaldo Caiado, de Goiás, justamente o Caiado, que teve uma derrota pesada agora na Justiça Eleitoral. Ontem, né, o TRE de Goiás decidiu aí pela inelegibilidade do Caiado, está inelegível por 8 anos, uma decisão de primeira instância, né, o TRE de lá, decidindo aí em razão, ele e o Sandro Mabel, o prefeito eleito, em razão de irregularidades no processo eleitoral de agora aí, candidatura à prefeitura de Goiânia. O Ronaldo Caiado teria feito na casa dele uma reunião, ou dentro do Palácio do Governo, na verdade, uma reunião aí de apoio ao Sandro Mabel. Então, ele enfrenta esse problema. Mas, nessa pesquisa Quest, o Caiado está muito bem na fita. Ele tem uma aprovação aí de 88%, Sininho Luciano, número impressionante, 88%. O governador Ronaldo Caiado tem de aprovação em Goiás. Ele é seguido pelo Ratinho Júnior no Paraná, com 81%. O Zema tem 64% de aprovação. Tarcísio, que é considerado o nome mais forte, tem 61% de aprovação. Isso nós estamos falando, né, cada um em seu estado, né? Em São Paulo. Eu acho engraçado esse dado do Tarcísio, porque ele é considerado o presidenciável desse campo da direita mais forte. Mas em São Paulo, né, no seu próprio estado, entre esses governadores, ele é o que tem a menor avaliação positiva. É boa ainda a avaliação dele, 61%. Mas, se você comparar com o Ratinho Júnior, 88%, com o próprio... com o Caiado, 88%, com o Ratinho Júnior no Paraná, 81%, até o Zema, aqui em Minas, tem uma aprovação maior que o Tarcísio, lembrando que o Zema está em segundo mandato, né? Geralmente, aí, segundo mandato já costuma ocorrer algum desgaste, nessa coisa toda, mas o Zema continua com uma popularidade, com uma aprovação alta da sua gestão, né? 61%. Diminuiu um pouco o percentual da população que considera o governo Zema ótimo ou bom, mas, por outro lado, que cresceu o percentual que considera o governo regular. Então, aí a média ficou mais ou menos a mesma, com 61% de aprovação. E chama atenção que no Caiado, quando você vai analisar essa aprovação do governo Caiado, tem 2 pontos aí que embasam essa alta popularidade, essa aprovação positiva, que é justamente segurança e educação, né? A população de Goiás reconhece o governo Caiado como um governo que prioriza segurança e educação. São dados interessantes, e a gente pega aí, talvez, esse seja um ponto que depõe aí contra o Tarcísio, por exemplo, né, que está com 61%, essa crise da polícia, a gente pode já chamar de uma crise, sim, que vive essa questão da violência policial em São Paulo, com certeza isso reflete nessa popularidade do Tarcísio, né, esse descontrole que está ocorrendo sobre a Polícia de São Paulo, esse episódio das câmeras, essa questão toda. Então, ele tem, entre esses 4 governadores, todos eles presidenciáveis, né? O Caiado já é um pré-candidato anunciado à presidência da República, apesar agora desse imbróglio com a Justiça Eleitoral, né, que vai causar um desgaste nele, vai precisar também recorrer para poder concorrer às eleições em 26, né? O Tarcísio, ele é que está com pior avaliação entre esses governadores. E o Zema, ele continua essa coisa. O Zema é engraçado, né? Assim, o governo tem problemas, enfrenta essa questão da segurança pública, por exemplo, desgaste com a categoria, com servidores públicos nesse segundo mandato, né? Um desgaste grande com parte de servidores, mas para a maioria da população, ele ali tem, a gestão é bem avaliada. Eu acho que isso diz até um pouco sobre a personalidade do governador, né? Que não é uma pessoa de grandes arroubos, de grandes medidas, de decisões extremadas, né? Ele, às vezes, faz um discurso, assim, defendendo um lado ou outro, mas até quando é um discurso que a gente discorda, o tom do governador não é um tom de embate, né? Não tem uma personalidade tão forte. Acho que isso ajuda aí o governador a manter essa boa aprovação da sua gestão. E mesmo com esse desgaste com os servidores, tem umas coisas importantes. Ele conseguiu voltar a pagar os servidores em dia, voltar a pagar o 13º, e isso acaba também ajudando ele, apesar de parte dos servidores estarem em atrito com o governo, outros servidores reconhecem que ele deu uma arrumada na casa nessa questão aí do pagamento dos salários, né, que no governo Pimentel foi um grande problema. Aí talvez até um fator para que o governador Pimentel na época não fosse reeleito, né? E o Zema, ele deu essa arrumada na casa, então acho que ele ainda colhe frutos na sua avaliação dessa questão do servidor, né, de voltar a pagar o salário em dia, voltar a pagar o 13º em dia, tudo certinho, voltar a pagar o 13º, na verdade, né, que o Pimentel ele terminou sem pagar o último 13º. Então, é interessante
Agora, quando a gente pensa no macro, quando a gente, né, e por que o Tarcísio é bem visto fora de São Paulo, né? Por isso que ele é o presidenciável mais forte. Apesar dele ter essa avaliação pior que os outros governadores dentro do seu estado, pela razão, né, econômica, política, social, pelo peso de São Paulo, ele acaba sendo mais conhecido entre esses governadores fora de São Paulo e acaba ganhando esse status de presidenciável mais forte. Esse é um desafio do Zema, né? É conseguir que essa popularidade dele em Minas reflita fora do estado, ecoe fora do estado. Ele tem tentado fazer isso, já está aí trabalhando essa questão de marketing há algum tempo, né? Parece até que é uma sondagem para eles pegarem o marqueteiro do Fuad para ajudar na campanha, uma possível campanha presidencial, para melhorar essa imagem dele fora do estado. Acho que esse é o desafio dele, é o desafio do Caiado também, que é a melhor avaliação do Ratinho Júnior, é conseguir sair, extrapolar os seus estados. Porque o Tarcísio naturalmente já extrapola, né? Ele tem uma exposição na mídia muito grande, na mídia nacional, pelo bem e pelo mal, então ele já tem essa popularidade, né? Por isso ele é considerado aí, entre esses, o pré-candidato mais forte, né? Porque naturalmente ele já tem uma grande exposição. Desafio de Zema, de Caiado, de Ratinho Júnior, é converter essa boa avaliação em casa para fora, né? Extramuros, né? Para fora dos estados. Eu acho que esse é o desafio aí que essa pesquisa Quest, divulgada hoje, traz para esses governadores. O Sinine e Luciano, não sei a opinião de vocês. Eu quero saber de você de BH também, né? Também quero saber aí. Eu acho, Murilo, que na verdade é um desafio para a direita, né? Porque agora tem um Caiado rompido com o bolsonarismo, então a direita precisa ficar esperta, porque com 88% de aprovação é um nome forte da vertente da direita, mas que não é da vertente da extrema-direita ou bolsonarista ali, né? Então, o Bolsonaro, enfim, a cúpula, né, grossa ali da direita vai ter um desafio, que vai ser tentar abaixar um pouco a bola aí do Caiado. Vamos ver com esse desdobramento judicial aí. Mas eu acho que o desafio maior é para a direita. Esse é outro ponto interessante, né? Porque o Zema, apesar dessa boa avaliação, entre o bolsonarismo, a avaliação dele não cresce, né? É boa, mas não cresce. E é um pouco isso que você fala, né? O bolsonarismo, o Zema não é um candidato natural dessa extrema-direita, né? Assim como o Caiado também parece não ser, né? Um candidato natural dessa extrema-direita. Sim, você acredita que com toda essa situação, isso abra um espaço, de repente, para um nome ali dentro do próprio núcleo do Bolsonaro para candidatos, assim como a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ou um dos filhos? Recentemente o Eduardo Bolsonaro falou, né, que se o Bolsonaro não for candidato, ele seria o candidato, né? Ele já falou isso, que vai ter um Bolsonaro candidato em 26, ele já deu a entender isso, né? Mas isso foi mais uma frase de momento, assim, depende muito da conjuntura, né, Lu? Uhum. Eu acho que isso a gente vamos ver como vai chegar em 26, o próprio desgaste do Bolsonaro até lá, né? Se essa direita vai chegar mais coesa ou não, enfim. Eu aposto que vai chegar meio separada mesmo, correndo aí, tipo, Caiado, uma candidatura. Agora o Tarcísio, que a gente fica na dúvida, né? A gente não consegue ver o Tarcísio, ele sim, um candidato que é bem avaliado pelo bolsonarismo, a gente não consegue ver o Caiado saindo separado desse bloco, né? Ou o Caiado, não, desculpa, o Tarcísio, e eu ainda não consigo ver o Tarcísio lançando uma candidatura, vamos dizer, concorrendo com um candidato lançado pelo Bolsonaro, né? Acho que a gente tem que esperar mais um pouco para a gente ver como é que esse retrato nessa fotografia aí eleitoral de 26 vai ficar. Mas eu quero saber de vocês lugar predileto aí de BH, vocês duas. Ô Murilo, a gente até no início do jornal, cada uma deu um pitaco aqui. Eu falei da biblioteca, que foi meu primeiro emprego, a biblioteca pública, ali no Circuito Liberdade, na Praça da Liberdade, antiga Sim. biblioteca, que agora não tem mais, né? Estadual Luiz de Bessa, agora é só estadual. E a Lu diz que é a região dela, né, Lu? Que ela nasceu e cresceu. Nascida, criada, crescida. Bairro Santa Efigênia, Murilo, conheço cada pedacinho, cada árvore, cada nova construção, as casas antigas, as lembranças realmente para sempre, assim, sabe? Então, o Santa Efigênia é a minha paixão em Belo Horizonte. E tem ouvinte aqui? Perdão, Sim. Murilo, é que é botequeiro, como você, olha só, dando até dica de boteco. Bom dia, amigos da Band News. Por falar em boteco, eu sou frequentador do melhor deles aqui de BH, na minha opinião, é claro. O Bar do Careca, ali na Simão Tanco, Senhora do Brasil, na Cachoeirinha, e ganhador do primeiro concurso Comida de Boteco no ano 2000. E continua fantástico. Um abraço para todos. É o professor Eduardo, botequeiro também, amante aí
não é baixa gastronomia, né? Vamos falar que os botecos hoje aqui em Belo Horizonte estão com uma gastronomia mais do que rica e chiquérrima. Em alguns lugares a gente tem até aquele ovinho de codorna na conserva sendo vendido como iguaria. Valeu, viu, professor? Obrigada. A Leila e o falando. Bar do Careca é um dos clássicos, né, Sininho, Luciana? O Bar do Careca é um dos clássicos dessa vida boêmia de Belo Horizonte. Engraçado que também voltou aí à moda essa questão dos bares com as estufas, né? Sim, nunca deixou de existir, mas agora ganhou uma nova roupagem, né? Essa questão com das mais estufas. gourmetizado. Exatamente, né? Mas sempre foi uma tradição também, aquele boteco tradicional ali, com aquele salgado engordurado ali na estufa, aquela carne ali ensopada, enfim. Sempre fez parte da tradição de Belo Horizonte. Agora, sobre o samba, uma curiosidade que tem em BH, eu já até falei isso na rádio de outra vez, né? É que o Noel Rosa, uma época, veio se tratar em Belo Horizonte, né? Acho que na década de 20, 30 ali, ele veio se tratar em Belo Horizonte e não gostou da cidade. Ficou pouco tempo, mas não gostou. Claro, ele estava, né? Você imagina, ele estava imerso naquela boemia efervescente do Rio de Janeiro, foi tirado de lá para fazer um tratamento rápido aqui, ele sofria com tuberculose, né? Sim. Ele veio aqui, o ar de Belo Horizonte era considerado um ar bom, um ar puro, né? Um clima ameno naquela 127 anos para destruir o ar de Belo Horizonte. Aí ele veio para cá, mas ele não gostou. Grande sambista, Noel Rosa, aí ele veio para cá, achou a cidade meio morta, parada demais e acabou voltando para o Rio, ignorando o tratamento. Infelizmente, né, faleceu logo depois aí de tuberculose. Mas tem esse detalhe curioso aí do samba, da história do samba, da música de BH, essa passagem do Noel Rosa aí, não de boa lembrança para ele, mas é curiosa.